E para falar em um momento, né, como esse, em que nós estamos prestes a, de fato, engatar o início de um novo ano, para uma igreja que está vivendo momentos diferentes também, né, com a chegada, né, de uma nova liderança, né, que tem os conduzido, né, em um caminho dentro do entendimento daquilo que Deus quer fazer por meio dessa igreja, aqui no lugar onde Deus a colocou. Eu queria falar com vocês sobre o desafio que nós temos de fazermos a diferença. Como nós somos chamados por Deus a fazer a diferença aonde Ele tem nos colocado, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja como igreja neste bairro e nessa região. Mas todas as vezes que eu vou falar a respeito das diferenças que nós podemos fazer, das atitudes que nós devemos ter enquanto discípulos e discípulas de Jesus, eu gosto de deixar muito claro que nós só temos esse tipo de atitude diferente, que é uma atitude de transformação na nossa vida, por resposta ao amor com o qual Deus nos amou. Porque nós corremos um grande risco de começar a ouvir a respeito da maneira como a gente deve viver e começar a acreditar que nós devemos viver dessa forma, porque assim a gente vai conquistar o amor de Deus, porque assim a gente vai merecer a nossa salvação, porque assim Deus vai olhar para cada um de nós e perceber o quão bom nós somos. E isso não é uma realidade. Nós fazemos a diferença aonde nós estamos como resposta ao amor com o qual Deus nos amou. Apesar de nós não merecermos, como já foi dito e cantado aqui nessa noite, Ele nos amou e revelou isso em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho da Graça é aquilo que impacta, transforma e constrange o nosso coração, que faz com que a gente olhe para si mesmo e pense, é impossível continuar vivendo do mesmo jeito. E a gente passa então a viver a partir dos princípios orientadores da sabedoria de Deus. Então isso é fundamental. Todas as vezes que você ouvir a respeito de algo que você deve fazer como discípulo ou discípula de Jesus, lembre-se disso. Primeiro, você só vai fazer isso ou qualquer outra coisa, porque Deus o amou primeiro, já provou esse amor em Cristo Jesus, Ele já morreu na cruz e Ele já deixou para você, discípulo e discípula dEle, o Espírito Santo, que é quem o capacita a viver dessa forma. Amém? Entendendo isso, eu queria então convidar você nesse momento a abrir ou a ligar a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, no capítulo de número 2, a gente vai ler do versículo 12 ao versículo 18, você pode acompanhar também aí na projeção, na nova versão internacional da Bíblia, ou na sua versão, quando chegar em casa você também pode, deve ler e reler esse trecho da palavra de Deus que nos diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Vamos orar? Deus de graça, que a sua palavra venha como espada penetrante ao nosso coração nesse momento.
nos trazendo sensibilidade, sabedoria, entendimento e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, para fazermos a diferença, é fundamental que nós vivamos o Evangelho na prática. Repare, Paulo está dizendo a essa igreja: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. E a expressão usada aqui pelo apóstolo Paulo, que vem do grego katergazestai, se você olhar, por exemplo, na sua Bíblia, que está na versão Almeida Revista e Atualizada, vai ter lá a palavra desenvolver a salvação. Ora, essa expressão aqui tem a ver com um ato contínuo, com fazer alguma coisa de forma plena, completa, perfeita, de modo que se chegue ao final, se termina, se conclua. Muito diferente de muitas coisas que eu e você fazemos, não é verdade? Porque a gente começa a fazer muita coisa. Talvez aí, com o início de um novo ano, você tenha pensado: eu vou aprender uma língua estrangeira, seja o inglês, o espanhol, o alemão, o francês, e a gente começa então a fazer aulas de uma nova língua, e depois de 2, 3, 4, 5 aulas, a gente já está desanimado, e a gente fala: esse negócio não é para mim, e a gente deixa isso para lá. A gente faz isso muitas vezes, né, com os esportes, né? Sempre tem aquele pessoal que vai fazer karatê, jiu-jitsu, voltar a jogar futebol, treinar tênis, e depois de algumas estaladas nas costas, acaba deixando isso no meio do caminho. Eu nem vou falar de academia, né? Porque academia, a gente sabe que é aquele negócio que a gente paga para poder ter a consciência tranquila, não é assim? Né? Porque a gente não vai naquele lugar, mas a gente paga para poder, quando alguém chegar para a gente, falar assim: e aí, você tem se exercitado? E você diz: ah, sim, eu estou matriculado na academia. Né? Isso significa que você nunca aparece por lá, mas você paga todo mês para continuar matriculado. A gente não continua, a gente não vai para frente. É exatamente o avesso disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando de fazer algo pleno, completo, algo que você não deixa, que você não desiste, algo que você não para, que você vai até o fim. O comentarista bíblico William Barclay, falando especificamente sobre esse trecho das Escrituras, diz o seguinte: é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: não fiquem na metade do caminho, não se satisfaçam com uma salvação parcial, continuem até que a obra da salvação chegue a realizar-se em vós de forma plena e definitiva. Ora, o que seria uma salvação parcial? Como podemos eu e você recebermos uma salvação parcial? A gente vai só metade do corpo para o céu, o lado direito vai e o lado esquerdo fica. O que significa isso? Ora, uma salvação parcial é aquela que se contenta com um endereço no céu. Você ouviu a respeito da mensagem maravilhosa do Evangelho da graça de Cristo Jesus, você sabe que agora você está a caminho da eternidade e você senta e espera. Eu costumo dizer que isso acaba gerando aquilo que eu chamo de a igreja do ônibus. Você conhece a igreja do ônibus? A igreja do ônibus funciona mais ou menos assim. Ela tem o pastor que é o motorista, afinal de contas, né? Ele sabe o caminho do céu, então ele está guiando e levando a gente confia que ele está nos levando para o céu. Tem o tesoureiro da igreja. O tesoureiro da igreja está presente aqui? O tesoureiro da igreja é o cobrador, ele está sentado lá, então você, né, participa com a sua oferta, com o seu dízimo, garantiu o seu lugar. Né? A gente tem ali o pessoal do louvor, que fica cantando assim, né? Caminhando vou para Canaã, se você não vai, problema seu, a gente está indo, né? As portas e janelas estão fechadas, o ar-condicionado, né, dentro do ônibus está ligado, e a gente não está nem aí para o que está acontecendo do lado de fora. E a gente não está nem aí para as pessoas que estão do lado de fora do ônibus. Essa
É a igreja do ônibus. Agora, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, nós somos desafiados a não vivermos esse tipo de salvação parcial, mas uma salvação que é plena e contínua, que se desenvolve, que faz a diferença aonde ela está. Um dia desses eu estava lendo um artigo do pastor Tim Keller, que durante muitos anos foi pastor da igreja presbiteriana Redeemer em Nova York, e ele falava naquela ocasião, naquele texto, sobre a diferença que cristãos, discípulos e discípulas de Jesus poderiam fazer na cidade, e entre vários aspectos abordados por ele, eu trouxe aqui para a gente refletir em 3, onde ele dizia, primeiro, que os problemas da cidade precisam ser os problemas dos cristãos. Muitas vezes nós percebemos os problemas ao nosso redor e a gente tem facilidade de dizer que a culpa é do vereador, do prefeito, do governador, dos deputados, do presidente, dos senadores, e a gente não percebe qual é o nosso papel nisso tudo. E como igreja, comunidade de discípulos, nós precisamos olhar para as mazelas, para as demandas, para os problemas que estão à nossa volta e entender que eles são um desafio para nós. Eles são um problema nosso. O que nós podemos fazer na direção do cuidado e da resolução desses problemas que estão ao nosso redor? Nós não estamos dentro de um ônibus, nós somos agentes de um reino que transforma. A gente precisa ter essa consciência. Ele diz também que essa comunidade cristã precisa ser um espaço acolhedor. Isso me chamou a atenção, porque eu lembrei do meu tempo, lá no início do meu ministério, quando eu estava plantando a igreja presbiteriana de Jaguariúna, ali na região de Campinas. Começamos aquela igreja, eu, a minha esposa, um casal recém-convertido, que nunca tinha frequentado uma igreja, e gradativamente Deus ia trazendo pessoas, domingo após domingo, aquela nova comunidade que nascia. E uma coisa muito interessante acontecia. Alguns já chegaram primeiro e foram ficando, aí depois outros apareciam, e era normal, quando a gente tinha algumas visitas no final de semana, durante a semana seguinte, alguém me procurar e dizer assim: pastor, você lembra daquele rapaz, daquela moça, daquele casal que estavam na igreja no domingo? E eu dizia: sim, me recordo deles. E eles então diziam: pastor, eu preciso contar algo para o senhor a respeito daquelas pessoas. E eu sempre respondia da mesma maneira. Que joia! O que de bom você tem para me dizer sobre aquelas pessoas? Eu não sei porquê, mas geralmente a pessoa ficava meio assim, embasbacada, engasgava um pouco, gaguejava e dizia: pastor, na verdade, não era algo muito bom o que eu tinha para dizer. E eu sempre respondia: então faz o seguinte, não me conta não. Não, o problema não é com você não, o problema é comigo. Eu me conheço, você não faz ideia, eu não presto, sou um pecador de mão cheia. Se você me falar isso a respeito dessa pessoa, eu vou começar a olhar para ela exatamente dessa maneira. E eu creio em um Deus que faz novas todas as coisas. E se Ele transformou a minha vida e a minha história, Ele é capaz de transformar a vida e a história dessa pessoa. Essa história ao nosso redor de que o mundo lá fora da comunidade cristã, da nossa igreja, ele é plural, ele é inclusivo, isso é mentira. Nós somos o espaço acolhedor, porque nós é que cremos no Deus que faz novas todas as coisas. E ainda, naquele artigo, Keller dizia que os cristãos precisam compreender e impactar a sua cultura, mas se nós não compreendermos o que está acontecendo no mundo à nossa volta, se nós não sabemos o que passa na cabeça dos nossos adultos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos idosos, das nossas crianças, como nós vamos impactá-los? Se nós não tivermos essa consciência, esse entendimento, fica difícil. Agora, quando nós conhecemos quais são as dúvidas, os questionamentos, as perguntas, a gente pode impactar com aquilo que nós sabemos. A gente precisa romper com essa história de que tem aquelas igrejas que têm a boa teologia, tem a resposta certa, mas para a pergunta que ninguém está fazendo, ou ser aquela igreja que tem uma teologia ruim, as respostas erradas, mas para as perguntas que as pessoas estão fazendo.
Nós precisamos entender que é sim possível sermos uma igreja que tem uma boa teologia, que tem as respostas certas, mas para as perguntas que as pessoas estão fazendo, para os desafios do nosso tempo, nós precisamos conhecer quais são esses questionamentos e impactar a cultura do nosso tempo com aquilo que nós conhecemos e aprendemos a respeito de Jesus. E nós devemos fazer isso com temor e tremor. E eu sei, quando você ouve essa palavra temor, eu sei o que vem na sua mente. É medo, né? Quando a gente ouve a palavra temor, a gente acha então que a gente tem que criar esse relacionamento e estabelecer esse relacionamento com Deus na base do medo. Talvez porque muitos de nós cresceram e aprenderam a se relacionar com Deus dessa forma. Eu me lembro de quando eu era criança e ia na escola bíblica dominical e cantava aquela musiquinha assim: cuidado, pezinho, onde pisa, cuidado, pezinho, onde pisa, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde pisa. E eu, na minha cabeça de criança, morria de medo e tinha certeza que Deus era um cara sem serviço, tinha nada para fazer, a não ser ficar me espionando o dia inteiro, para que se eu fizesse alguma coisa errada, ele me castigasse. Eu já tinha estabelecido na minha mente que Deus era alguém assim parecido com Papai Noel, né? Aquele que ficava olhando se você foi bonzinho, e ele tinha a lista, né, dos meninos bonzinhos e dos meninos maus, né? E que se eu estivesse fazendo as coisas erradas, eu não estaria na lista dos meninos bonzinhos, né? Não ganharia os presentes no fim do ano. Então era melhor eu andar na linha. Então eu construí um relacionamento com Deus onde eu dizia: eu me comporto e então Deus, dessa maneira, por causa do meu comportamento, vai me amar, porque eu morria de medo dele fazer alguma coisa caso ele não me amasse. Mas isso é no meu tempo de criança, né? E olha que isso já vai tempo. As coisas mudaram. Hoje em dia tudo são business, né? Tudo é negócio. As pessoas não olham mais para Deus como o Papai Noel. Deus agora se tornou o gênio da lâmpada, né? Na hora que a gente precisa, a gente esfrega, ele aparece e ele realiza os nossos desejos. Não é assim que funciona? Porque você barganha com ele. Você faz assim: Deus, tá bom, eu vou nos encontros lá da igreja durante a semana, eu vou na escola dominical domingo de manhã, eu vou no culto domingo à noite, eu vou até no tributário segunda-feira, ver se segunda-feira é dia de ter culto, Deus, mas eu vou lá, e eu vou ajudar, Deus, eu vou ajudar no ministério, eu vou ajudar o que a igreja tem lá de necessidade, eu vou até contribuir e participar financeiramente, eu vou fazer tudo isso. Tá, mas agora está aqui, essa é a minha lista das coisas que você vai fazer para mim. E é o seguinte, não inventa muita moda não, Deus, não faz muito diferente do que está escrito aqui não, tá? É só seguir que é sucesso, vai dar tudo certo. E é assim que a gente trabalha o nosso relacionamento com Deus. Agora, quando Paulo está falando aqui desse temor, esse temor não é um temor de medo e de um relacionamento construído na base do medo, nem de um relacionamento construído na base do negócio, mas esse temor é o de um relacionamento construído à base do amor. Quando nós compreendemos o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, amor que chega até nós, apesar de nós não merecermos, apesar da nossa infidelidade, isso constrange de tal maneira o nosso coração, que nós respondemos amorosamente, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Este é o temor do amor que nós vivemos nesse relacionamento. Então nós colocamos a nossa fé em ação, desenvolvemos a nossa fé nessa perspectiva com temor do amor, porque Deus nos amou primeiro. E quando nós fazemos isso, nós então passamos a também nos submetermos à sua boa vontade. E essa é uma excelente maneira da gente fazer a diferença onde Deus tem nos colocado. Olha o que diz os versículos 12, 13 e 14.
Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença. Obedeceram a quem? O apóstolo Paulo? Não, ele está falando, mesmo quando eu estava longe. Obedeceram a quem? A Deus, aquele Deus que é quem efetua tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua vontade. E eu diria então que é fundamental para nós fazermos a diferença onde Deus tem nos colocado, que nós obedeçamos à vontade dele, e eu iria além, que nós nos submetamos à vontade dele. Porque às vezes a gente pode até obedecer, mas não se submeter. A gente até obedece, mas não se submete. E submissão não tem a ver com autoridade. Submissão tem a ver com um relacionamento de amor e respeito. Você não se submete porque alguém mandou. Você pode até obedecer porque alguém mandou. Você não se submete simplesmente porque alguém mandou. Você se submete porque você tem um relacionamento de amor e respeito com essa pessoa. E você compreende que aquilo que ela está dizendo, de fato, é o melhor para você. Tem um presbítero da nossa igreja presbiteriana lá em Brasília, chamado Rubem Amorese, que conta em um dos seus artigos que em uma determinada ocasião ele estava com um de seus filhos e a criança então subiu no sofá e ficou maior do que ele e disse assim: pai, e quando eu tiver desse tamanho, como é que você vai fazer para eu te obedecer? E ele, de maneira muito sábia, respondeu para o filho algo que mais tarde ele colocaria em um de seus textos, dizendo assim: meu filho, enquanto as nossas relações forem tão importantes, tão vitais para você quanto elas são para mim, enquanto você precisar de mim do jeito que eu preciso de você, enquanto a gente sofrer quando a gente está longe um do outro, enquanto a gente sentir saudade, enquanto a gente se amar assim como a gente se ama hoje, eu vou dizer para você vai e você vai, eu vou dizer fica e você vai ficar. Você vai fazer isso porque você me ama. Mas se de repente algum dia alguma parede de separação se levantar entre nós, seja da indiferença, da incompreensão, até mesmo do ódio, eu não vou dizer para você nada, nem você vai precisar obedecer, porque não fará mais a menor diferença. Submissão não tem a ver meramente com autoridade. Submissão tem a ver com relacionamento de amor e respeito. Como nós agora entendemos o temor do amor, compreendemos que Deus nos amou, nós nos submetemos à sua vontade. Ora, uma vez que o nosso coração é enganoso, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ela é o melhor lugar para se estar. Mas se você acha que o apóstolo Paulo parou por aí, você se engana. Nós devemos fazer isso, nos submeter à vontade de Deus, sem queixas nem discussões. Deus, está bom, o Senhor está fazendo desse jeito na minha vida, mas por que o Senhor fez do outro jeito lá na vida do irmão da igreja? Por que com o meu cunhado foi diferente? Por que com o meu irmão foi de outra forma? Por que não aconteceu do jeito que eu estava planejando? Por que não foi do jeito que eu queria, nem na hora que eu queria? Se submeta à vontade de Deus e não fica reclamando o tempo inteiro. A expressão usada aqui pelo apóstolo Paulo é muito interessante, porque a expressão grega gogismos que ele emprega aqui é a mesma expressão que, se a gente olhar para a Septuaginta, que é a tradução, do Antigo Testamento do hebraico para o grego, nós vamos encontrar sendo atribuída ao povo no deserto, que mesmo tendo experimentado situações miraculosas, mesmo tendo tido experiências sobrenaturais de um Deus que colocava sobre eles uma coluna de nuvens para protegê-los do sol escaldante durante o dia e uma coluna de fogo para aquecê-los e iluminá-los durante a noite. Aquele povo que viu o pão cair do céu, aquele povo que via as aves se aproximarem para eles se alimentarem, e ainda assim murmuravam, e ainda assim reclamavam o tempo inteiro. Paulo empresta essa expressão, essa é a mesma expressão que está sendo empregada aqui. Se submetam à vontade de Deus, obedeçam a Ele, e não fiquem murmurando, reclamando o tempo inteiro. Confiem,
Se a vontade dele é o melhor lugar para se estar, se a vontade dele de fato é boa, perfeita e agradável, então confie na vontade de Deus e continue andando dia após dia na contramão da cultura. E essa é uma outra maneira que a gente faz a diferença. Olha o que ele diz nos versículos 15 e 16. Para que vocês venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Ora, Paulo fala que nós devemos ser puros, sem mistura. Isso é aquilo que o cristão é em si mesmo. A nossa identidade não está em nenhum outro lugar, não está em nenhuma outra ideologia, seja do lado de cá ou do lado de lá. A nossa identidade está estabelecida naquilo que nós fomos feitos por Jesus, filhos de Deus. É isso que nós somos. Isso é a nossa pureza. Então a gente precisa deixar de lado esse entendimento de algumas questões à nossa volta serem mais importantes do que o evangelho que a gente crê. E às vezes a gente gasta mais tempo no Facebook, no Twitter, no Instagram, debatendo e tentando aplacar algumas ideias, algumas correntes ideológicas, do que a gente faz com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz também que nós seremos irrepreensíveis, e isso é o aspecto do caráter, é aquilo que nós somos diante do mundo ao nosso redor. O que é ser irrepreensível? Irrepreensível não é aquela pessoa perfeita que nunca erra. Irrepreensível é aquela pessoa que procura fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. E ainda quando erra, toma consciência do seu erro, se arrepende, pede perdão e está perdoado porque Jesus morreu pelos nossos pecados, os lançou na imensidão do esquecimento. Assim somos nós, irrepreensíveis e ainda inculpáveis. E agora não tem nada a ver com a gente, porque ao contrário do que talvez você possa imaginar, eu e você não somos tão bons assim. Eu sei. Você, assim como eu, já contou muitas vezes para si mesmo aquela mentira de que existem dois tipos de pessoa no mundo. Aquelas que são boas, estão com a gente aqui, né, do lado de dentro das nossas igrejas, e aquelas que não prestam, né, estão ali do lado de fora. Não é assim? Isso é uma falácia. Só existe um tipo de pessoa. Aquelas que não prestam, eu e você estamos inclusos no pacote. Essa é a nossa realidade. O grande problema é que a gente se acostumou a tentar olhar para algumas pessoas que em determinadas áreas podem ter algumas falhas um pouco maiores que as nossas e acreditar então que nós somos pessoas melhores, não é assim? Né? Quando a sua esposa chama a sua atenção em casa por algo que você fez, você prontamente diz assim, mas eu também não sou igual aquele marido da sua prima, aquele cachaceiro que fica bebendo até altas horas e chega bêbado em casa. Ok, mas não é essa a questão, ela não está falando disso. A gente acostumou a fazer isso desde muito cedo, quando a gente ainda estava na escola e a gente precisava chegar para o pai e para a mãe e contar que a gente tinha ido mal, tirado 2 na prova de matemática. E a gente tinha uma estratégia perfeita para fazer isso, né? A gente chegava em casa e dizia assim, pai, mãe, tem uma coisa para contar. Eu tirei 2 na prova de matemática, mas a sala inteira foi mal, você não acredita, foi uma tragédia, mãe, todo mundo foi mal. Quer ver uma melhor que essa, mais infalível que essa? Você chegava em casa e dizia assim, pai, mãe, eu tenho uma coisa para contar, eu tirei 2 na prova de matemática, mas o Alfredo tirou 0, mas acredita que o Alfredo tirou 0 na prova de matemática? Eu pelo menos tirei 2, mas ele tirou 0. Não é assim que a gente faz? Né? A gente encontra alguém que em determinada área a gente entende que não é tão boa quanto a gente, você é melhor que eu nessa área, então por favor, aqui sumiu tudo.
e a gente encontra então alguém que não é melhor que a gente em alguma área, e a gente começa a se estabelecer a partir dessa pessoa e achar então que nós somos bons. Deixa eu te contar então um negócio triste para você. Sabe qual é o padrão de bondade de Deus? O próprio Deus. E Ele é completamente bom. Eu e você somos incapazes de chegar nessa conta. Sabe como nós somos feitos inocentes? Por causa do sangue derramado de Cristo Jesus naquela cruz. Eu e você, que somos culpados, que temos culpa no cartório, pela redenção em Cristo Jesus, somos feitos inculpáveis, somos justificados apesar de sermos injustos. É isso que Ele faz. E essa justificação vai transformando a nossa atitude, o nosso caráter, e em meio a uma geração que, segundo o apóstolo Paulo, era corrompida e depravada, e às vezes eu acho que ele estava escrevendo para o nosso tempo. E aí ele diz algo que Jesus também já tinha dito. Ele fala aqui que vocês vão brilhar como estrelas do universo. E Jesus já tinha falado sobre isso, que os seus discípulos brilhariam e as pessoas olhariam para as suas atitudes e eles brilhariam de tal forma que as pessoas glorificariam ao Pai que estava nos céus. Eu estava, esse final de semana, aqui no Litoral Paulista. Eu estava ontem pregando no aniversário de 51 anos da Igreja Presbiteriana Jardim da Oração, em Santos, e todas as vezes que eu estou descendo para o litoral, eu lembro de uma coisa, porque quando a gente fala, né, desse aspecto da presença de Jesus aqui na história, a gente fica meio em dúvida em um aspecto, porque a gente diz que o reino de Deus ele já veio em Jesus, mas ele ainda não se deu de maneira plena, né? Isso é o que a gente aprende lá na teologia da lógica do já e do ainda não. O reino de Deus já veio, mas ele ainda não veio de forma plena e completa. E eu falo que isso sempre vem à tona quando eu penso nessa descida para o litoral, porque quando a gente começa, né, esse caminho, e aí você dá azar de pegar aquele trânsito para poder sair, e se é tempo de feriado e alta temporada, as coisas são mais complicadas ainda, e aí você fica descendo e parece que não chega nunca, mas tem um determinado momento que você está próximo já do litoral, e de repente você sente um cheiro diferente, como se uma brisa suave tocasse no seu rosto e você tivesse aquela sensação de que você já está na praia. Seu pé não está em contato com a areia, seus olhos ainda não vislumbram a imensidão azul, mas você já sabe que chegou. Ora, eu e você, discípulos e discípulas de Jesus, que brilham como estrela no universo, que fazem a diferença onde Deus tem nos colocado, somos exatamente essa brisa suave que toca no rosto das pessoas, fazendo com que elas percebam: o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está entre nós. Então, Paulo finaliza esse trecho dizendo o seguinte: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado, Paulo sabe que a sua situação não é boa. Será? Mas essa não é considerada a carta da alegria?
Nós encontramos diversas vezes aqui expressões como contentamento, me alegro, regozijo-me, regozijem-se. Paulo está dizendo aqui, eu estou alegre, me regozijo com vocês, estejam vocês também alegres. Você lembra como era o contexto em que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses? Foi quando ele estava de férias, na praia, e ele estava bem deitado lá naquela rede, tomando água de coca, comendo camarãozinho, e aí ele falou assim, lembrei dos filipenses, vou escrever uma carta para eles. Não foi assim que o apóstolo Paulo escreveu? Não foi nessa situação? Não? Quem disse que não? Acho que me ensinaram errado lá no seminário, Alfredo. Qual que era a situação do apóstolo Paulo quando ele escreve a carta aos Filipenses? Ele está preso. E ele sabe que o circo está se fechando. Ele sabe que esse negócio está se tornando cada vez mais comum. Ele sabe como é que esse negócio funciona. Ele já tinha estado do outro lado. Ele já tinha participado da perseguição e da morte daqueles que pregavam o evangelho da graça de Cristo Jesus, do Cristo ressurreto. Ele sabia qual era o seu caminho. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria com ele também. Ele está dizendo, mesmo que eu esteja sendo derramado, mesmo que o meu caminho esteja chegando próximo do fim, eu me alegro com vocês, se alegrem comigo. É interessante porque essa carta aos Filipenses tem um daqueles que talvez sejam um dos versículos mais conhecidos de todo o Novo Testamento. Filipenses 4,13, se você nunca leu na sua Bíblia, provavelmente você já leu no para-choque de algum caminhão, diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, E aí a gente diz assim, tá vendo? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, não é verdade? Eu posso todas as coisas, ele me fortalece, Prato cheio agora para a gente pregar a prosperidade, não é? Mas e se a gente tiver o cuidado de ler os versículos que antecedem a esse? Sabe o que a gente vai encontrar? Paulo dizendo assim, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Independe da circunstância, seja ela favorável ou não, seja ela adversa ou não. Eu posso passar por isso, porque Cristo me fortalece. Essa é uma maneira como nós fazemos a diferença também onde Deus tem nos colocado. Quando nós suportamos com alegria nos lábios as adversidades. Muito provavelmente você já tenha conhecido pessoas assim. Pessoas passando por momentos de grande luta, dor, sofrimento, adversidade, mas que nunca deixavam de sorrir, que nunca deixavam de ter um sorriso estampado nos lábios, uma alegria manifesta no rosto, que iluminavam pessoas ao seu redor. Eu tive a oportunidade de presenciar isso dentro da minha casa. Por volta de 2005, nós tivemos a notícia que a minha mãe tinha sido acometida por um câncer muito agressivo, e ela fez uma cirurgia e uma série de tratamentos, e depois do que ela já tinha recebido alta, alguns anos se passaram, até que em outubro de 2016 a gente teve uma nova notícia de que agora aquele câncer tinha voltado em uma metástase em diversos órgãos do seu corpo, e ela inicia então, naquele momento, um novo tratamento, tomando mais químio, muitos medicamentos, principalmente para as dores dos tumores ósseos. E apesar dessa luta durante 2 anos, todas as vezes que eu chegava em casa e olhava para minha mãe, ela estava ou fazendo comida para a família, ou cuidando dos netos, ou ouvindo um seu toca-CD, numa altura que com certeza atrapalhava os vizinhos ouvindo seus hinos preferidos. Eu via a alegria estampada nos olhos dela. Eu via a convicção
de alguém amado por Deus nos lábios dela. Em março do ano passado, os olhos da minha mãe se fecharam para a história, mas eles se abriram para a eternidade. Sabe o que aconteceu? Jesus estava diante dela e ele enxugou dos olhos dela todas as lágrimas, e não havia mais dor, e não havia mais choro, e não havia mais tristeza, e não havia mais lágrima, e não havia mais câncer. Aquela antiga ordem havia passado, eis que tudo tinha sido feito novo. Ela tinha a convicção da esperança no seu coração. Eu e você temos essa convicção de que também acontecerá conosco, que quando os nossos olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade, e Jesus enxugará as nossas lágrimas. E é isso que faz com que, independente da circunstância, do momento, seja ele adverso ou positivo, eu e você possamos nos alegrar. O Espírito Santo de Deus é aquele que gera em nós paz que excede a razão, que excede o entendimento. Paz que não depende da circunstância positiva. Essa alegria é alegria verdadeira e real. Ela não é circunstancial, momentânea, devido a uma situação boa ou positiva. Ela é real porque ela não depende de nenhum tipo de situação, seja ela positiva ou negativa. Essa alegria real, ela pode ser experimentada, porque nós temos convicção de quem nós temos crido e podemos estar bem certos. Ele é poderoso, guardará o nosso tesouro até o dia final. Para você pensar um pouquinho a respeito disso, põe em prática, desenvolva, coloque em ação a sua salvação. Não se contente com o endereço no céu, não fique preso dentro da igreja do ônibus. Deus tem te chamado a ser agente do reino na história. Viva isso, faça a diferença dessa maneira, com temor no coração, o temor do amor, de quem foi amado por Deus em Cristo Jesus. E esse amor foi provado e revelado na cruz do Calvário. E também, se submeta à vontade de Deus. Seu coração e o meu são enganosos, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É o melhor lugar para se estar. E não fique reclamando o tempo inteiro disso. Confie, tão somente confie que ela é a melhor vontade. Então, ande na contramão da cultura, como agente desse reino. Seja a brisa suave que toca no rosto das pessoas, fazendo com que elas percebam que o reino de Deus está entre nós, e elas sejam impactadas, transformadas, que você possa viver uma vida com atitudes, palavras e comportamento que evoquem perguntas, cuja resposta é o Evangelho. E ainda, te alegre em todo o tempo. Uma alegria que não é circunstancial, que não diz respeito a coisas boas. Uma alegria que é verdadeira, porque ela brota no nosso coração por conta da esperança que nós temos. A esperança de que um dia nós estaremos no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. A presença do nosso Criador diante do nosso Redentor. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós sequer podemos pedir, pensar ou imaginar. Que eu e você, que essa igreja, possamos fazer a diferença aonde Deus tem nos colocado. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor. Muito obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus o Senhor tornou possível que nós pudéssemos viver um relacionamento real contigo. Apesar de nós não merecermos, apesar de termos virado as costas para Ti buscando autonomia e
mergulhando no pecado, experimentamos a dor, o sofrimento e a morte, e ficamos incapazes de resolver esse problema, essa grande enrascada na qual nós nos metemos. Mas, por amor, graça e misericórdia, o Senhor entrou na história, na pessoa de Jesus, aquele que nos substituiu, aquele que morreu a nossa morte, aquele que caminhou resolutamente na direção da cruz, aquele que era perfeito e nunca tinha pecado, pagou pelos nossos pecados, morreu na cruz, mas venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, provando que aquilo que o Senhor estabeleceu e planejou, a boa obra que o Senhor iniciou, se realizaria de forma plena. E o Senhor então nos gera a possibilidade de vivermos esse relacionamento. Deus, que esse entendimento de fato constrange o nosso coração e nos faça viver de maneira diferente aonde o Senhor nos tem colocado. Que de fato cada uma das nossas atitudes, palavras e comportamento possam fazer o Senhor sorrir. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.